Ter mais consciência e mais poder de escolhas, com a missão quase impossível de simplificar muito, mas porque essa é a história desse momento. Nós complexificamos num tal nível a vida que a vida se tornou insustentável. E o nosso ego, que serve diretamente o ego coletivo, que é o que a gente chama de Matrix, a grande anti-inconsciência, anticonsciência, né? Inconsciência, mas é diferente. Inconsciência presume falta de contato ou de conhecimento da consciência. Anticonsciência é uma consciência contrária à consciência expandida, à consciência de criação. Então, ela é uma consciência de destruição, não a destruição natural, né, do final de ciclo, que já vem em seguida de um nascimento. Já é o próprio novo, né, dentro da roda da vida. E sim a destruição mesmo, a aniquilação da consciência, por isso anticonsciência. Então, a Matrix é a própria anticonsciência, né? Então, nós complexificamos de tal forma a vida, servindo a esta anticonsciência, né? Que hoje a gente produz um monte de lixo na nossa lixeira, que a gente quer acreditar que vai para algum lugar, que sai do nosso campo de visão, mas não tem fora, né? Esse lixo vai para algum lugar que volta pra gente. E da mesma forma, desse mesmo jeitinho, todo tipo de lixo. Mental, emocional, né? Astralino. Então, volta na psicosfera e se materializa em todo tipo de violência, por exemplo, de diferentes níveis, né? A violência emocional, a violência política, a violência no mercado de trabalho, né? A violência das relações, a violência contra si mesmo, né? Todo tipo de violência. Então, tudo isso é a anticonsciência trabalhando. Então, a gente complexificou, ficou insustentável e agora a gente precisa retornar ao nosso saber natural, que a gente vai buscar no ancestral, mas a gente também tem a obrigação de trazer, enriquecer, né? Atualizar, contextualizar com tudo que está aí disponível pra gente, né? Tecnologia e tudo mais. Mas a gente precisa voltar para esse saber natural, do respeito aos ciclos, do respeito às leis naturais, do respeito às gerações, do respeito à natureza que cura, né? A natureza que cura, mas também destrói, né? Então, no vídeo anterior, que eu aconselho quem não viu, nossa, por favor, veja, porque vai mudar muita coisa aí para você, que é como voltar à vida. Fala um pouco disso, né? De que os ciclos passaram a ser observados, né? E aí a gente tem uma herança no xamanismo e a gente tem na astrologia muito bem sistematizados, mas tudo, na verdade, é um movimento de observação da natureza dos ciclos para poder, não é conviver bem, porque conviver parece que a gente está separado, é ser parte e colaborativo, né? Cooperativo, integrativo. Está no momento de retomar o simples e melhorar nossa qualidade de vida. E como eu disse no outro vídeo, que você pode ir lá ver, retomar a pulsão de vida interna, tá? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês algumas coisas, vou passar direto. Mas a gente vai ter um encontro chamado Ponto de Mutação. E esse é o convite especial, mas é online, né? Então, eu vou falar, então não se prenda se ficar aquela coisa, mas como, né? O como vem a seguir. Mas eu quero que você acompanhe, porque você já vai começar a usar, tá? Então vamos lá. A gente está no ponto de, primeira coisa, o ponto de mutação. Quem não viu esse filme, veja. É um documentário meio romanceado. Às vezes parece um pouquinho chato, mas não é. É porque é tudo muito diferente,
mas ele explica pra gente exatamente esse ponto de mutação. Esse filme é muito antigo, não me lembro exatamente quando, eu vi há muito tempo, e ele já era antigo. Então, o ponto de mutação está falando exatamente de quando alguma coisa chega no insustentável e acontece uma mutação. Então, as consciências, seres, formas de vida do planeta já sofreram isso várias vezes, o planeta também, e nós também, né? Até chegar no Homo sapiens sapiens, né? Foram algumas mutações. Inclusive, que nós sejamos obrigados a descartar coisas que estão adoecendo, não só fisicamente, como psiquicamente, em termos de sociedade, de relações, né? E a gente possa descartar e a gente possa também ser obrigado a retomar as coisas que funcionavam, né? Logo no início da pandemia, eu via todas as lives do Ailton Krenak, que, por sinal, eu recomendo, tem muita coisa no YouTube, os livros também estão disponíveis gratuitamente, e fala-se muito disso, né? E todas as pessoas que o entrevistaram, que ele é uma figura brilhante, um ícone, então, e uma representação da nossa ancestralidade, né? Dessas sabedorias. Mas a gente retornando aqui, o ponto de mutação, então, é esse momento em que se torna insustentável e a gente precisa dar uma guinada, né? Nascer uma coisa nova, que é a tal da história da morte e do renascimento. Tudo que existe é feito, é composto dos 4 elementos, água, ar, fogo e terra, e das 2 polaridades sempre opostas, que geram equilíbrio e sustentação, né? E aí a gente tem também aí o masculino e o feminino. Se a gente olhar, por exemplo, é linda a astrologia, né? Porque o primeiro signo é fogo, aí depois o segundo é terra, o terceiro é ar, o quarto é água. E aí a gente tem, né, fogo e ar são retroalimentados e são elementos masculinos, de polaridade mais masculina. E terra e água também são retroalimentados, forma barro da forma, e são elementos mais da polaridade feminina. Daí a gente tem depois, né, Pai Céu e Mãe Terra, também 2 polaridades. Falei mais disso no outro vídeo, né, dessa semana. A gente tem ali, e o que tem no meio? A energia Kundalini. Para quem quiser ajeitar a vida, honrar a matéria, reconectar com a matéria, e aí estamos falando de trabalho, dinheiro, estrutura, casa, corpo, saúde, prazer, sexo, energia sexual, energia da criação, é tudo isso junto, tá? Tá ali sustentando. E aí, quando eu tô com esses 6 elementos integrados, que seriam os 4 elementos, a quinta essência, dividida em 2 polaridades, são 6, e eles se ligando e formando, criando cada vez mais, né? Aí a gente vai para o 7º elemento, que é a transcendência, né? Que aí a gente tá nessa conexão direta de envio com consciência daquilo que se quer materializar e materialização com consciência daquilo que foi plasmado com consciência, né? E isso se retroalimentando. Então a gente volta para a nossa natureza cósmica, para o ser cósmico. Nós estamos, enquanto humanidade, planeta, mas principalmente humanidade, no ponto de mutação. Essa mutação não é só biológica, apesar que biológico, na verdade, inclui, né? Mental, psíquico, espiritual, emocional. Mas, reforço que inclui tudo isso, né? Então, não é a primeira mutação, até nós nos tornarmos Homo sapiens sapiens, foram muitas mutações, e agora estamos aí num ponto de mutação em termos de consciência. No vídeo dessa semana, Como Voltar à Vida, expliquei bastante coisa, e no de hoje, ponto de mutação, bastante. E aí nós vamos ter um encontro, até o final da segunda-feira, dia 26, vai pagar R$70. Numerologia 7, número de alma, número espiritual. Então, essa pessoa está na escolha mais ou menos, mas está precisando transmutar.
Então, a numerologia 7. Quem aderir no dia 27 vai pagar R$ 89. Numerologia 8. Está empoderada, está distribuindo a prosperidade, a abundância, né? E chegou, né? Vai estar na escolha também. E quem pagar no dia, aí vai pagar o valor de R$ 110, que é a numerologia 11, que é morte e renascimento, tá? Então, isso tudo foi canalizado, gente, hoje de manhã, muita coisa vindo, muita coisa. Eu sabia que ia ter uma surpresa na quinta-feira, mas é surpresa para vocês, é surpresa para mim também, né? Eu só estou a serviço. Então, vai ser dessa forma, tá? Os valores. Então, quem fizer a inscrição hoje, até meio-dia de amanhã, R$ 50 o valor simbólico, ganhando de bônus a iniciação. Só a iniciação já é muito mais do que isso, né? E aí você vai participar desse encontro, vai ter todo esse ganho de consciência, vai usar no seu dia a dia, na vida, né? E vai ter aí uma grande mudança. Tá?